Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Vamos gravar mais uma mesa redonda do GEF, que é o Grupo de Estudos de Empresas Familiares da FGV Direito São Paulo. Essa é a nossa 14ª mesa redonda. E o tema que a gente vai abordar hoje é como empreendedores relatam e exaltam as suas trajetórias. A gente sabe que por trás de uma empresa familiar tem sempre uma história de sonhos, de paixão, dedicação, dificuldades, tropeços, idealmente também de conquistas, né? E que nas empresas familiares, a história da família, a história do fundador ou dos fundadores, ela acaba se confundindo com a história da própria empresa. Essas memórias, essas trajetórias profissionais e de vida, na medida que elas são escritas na forma de um livro, por exemplo, elas tendem a produzir e a solidificar um senso de pertencimento das novas gerações, e dependendo de como for escrito, pode engajar também colaboradores, e até mesmo despertar um novo encantamento dos clientes com a história e com a marca e o produto da empresa. Mas como contar essa história de uma maneira criativa, sendo fiel aos fatos e, ao mesmo tempo, de forma original, tornando aí a narrativa impactante, atraente, inspiradora aos olhos do leitor? Bom, a gente vai conversar sobre isso, então, com o Bruno Truitt, que é engenheiro florestal. Ele fundou há 10 anos a empresa Artesão de Memórias, que produz e edita livros para pessoas, famílias e empresas de capital familiar, de controle familiar, né? E ele já produziu mais de 20 livros e tem vários outros aí em progresso. Vamos conversar também com o Jair Moge, que é mestre em administração, ele é fundador da Adigo Consultores e do Instituto Ecossocial. Ele atua também como consultor, já escreveu 8 livros, entre eles A Empresa de Família, Crescimento, Desenvolvimento e Perpetuidade. E o Floreal Rodrigues, que é jornalista, é consultor em comunicação, também edita livros de memórias para famílias e também para empresas voltadas para boas práticas de governança corporativa, gestão e comportamento. Também já produziu mais de 2 dúzias aí de publicações e é membro do GEF. E eu sou Roberta Prado, coordenadora do GEF, e eu vou mediar essa conversa. Eu vou começar, então, Floreal, perguntando para você, quais são, só para você dar um panorama, assim, quais são os principais tipos e para que servem esses livros e publicações empresariais? Tá bom. Eu vou primeiro enunciar rapidamente os tipos principais de livros que ocorrem nesse segmento de memória de pessoas, famílias, empresas ou entidades, né? E depois eu vou voltar a cada um dos itens e tentar mostrar para cada um deles um exemplo, com algumas das características centrais de cada um. Bom, enumerando os tipos de publicação que se produz. A mais óbvia delas, me parece ser a recuperação da memória pura e simples, né? Uma outra é a recuperação da memória com viés literário, que é algo que eu posso, desde já, declinar, que eu não sei fazer, eu não tenho esse talento, né? Por incrível que pareça, existem várias pessoas que têm justamente esse talento, o que é ótimo, né? Também, em seguida, eu acho que cabe falar das biografias e das autobiografias, né? É claro que são todas biografias consentidas, embora a gente possa, num ou no outro caso, deparar com biografias não consentidas, né? Especialmente depois de uma decisão do Supremo, fazer biografia no Brasil se tornou livre. Na verdade, dentro daquela batalha travada entre acho que foi o Rui Castro e o Roberto Carlos, né? O cantor Roberto Carlos. Depois, um outro tipo é recuperação e exaltação do legado
princípios, valores, e encaixando aí a evolução da missão e do business, como evoluiu o business ao longo do tempo, como evoluiu o negócio ao longo do tempo. Seguindo, celebrações diversas e efemérides, ou seja, celebração de datas, comemoração de episódios, conquistas, coisas do tipo. E apoio a um propósito institucional e melhoria de relações com comunidades e públicos de interesse. E, finalmente, legitimação de projetos sociais, porque, frequentemente, no caso de legitimação de projetos sociais, a alma da empresa vai junto com o conteúdo. A empresa não é o personagem, mas ela normalmente é a prevedora, a inspiradora, coisas do tipo. Então, voltando, eu fiz uma coleção de exemplos aqui, e, antes de tudo, eu queria começar essa coisa do exemplo concreto com uma homenagem a um querido amigo, Carlos Moraes, né, que, pela primeira vez na vida, depois de décadas de convivência harmoniosa, muito gostosa, o Carlos Moraes me deu um cano. O lugar que está sendo ocupado pelo Bruno seria ocupado pelo Carlos nesse evento. Acontece que ele, como diz um amigo meu, veio a falecer nesse meio tempo. Nossa, e está fazendo uma falta danada. Meu Deus. O Carlos Moraes produziu este livro aqui, que a Roberta conhece, porque foi distribuído numa das reuniões que nós fizemos no GF. Né? É a história, é a saga da família Papais, contada pela saga familiar, que teve uma liderança feminina importantíssima, que é a Ângela Papais. Papais todos conhecemos, talvez a principal marca de cadeados e coisas do tipo no Brasil. Né? Já aproveito e uso aqui um exemplo a página de abertura do livro, escrita pelo Moraes, para mostrar o que é misturar biografia empresarial com texto literário. E o Moraes era magistral nisso. O Moraes tinha formação de padre católico, daí ele rompeu com a igreja e se demitiu no auge da ditadura militar. Né? Aqui, Histórias de Partidas, e vem a tradução, o livro é feito em 2 idiomas, português e italiano. Histórias de Partidas ou Racconti di Partenze. Parece cena de filme. No cais do Porto, a moça de 19 anos chorava desconsoladamente de mão dadas com o irmão Andréa, menino de 10 anos, e vai por aí afora. Ela chora tanto que marinheiros e estivadores param para perguntar o que se passa. É surpreendente encontrar esse tipo de texto num livro empresarial, né? Mas é o que temos. É super bacana isso que você está falando, porque, na verdade, agora também estão fazendo, além de livros, tem episódios de séries, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, grandes empreendedores aqui no Brasil, aí conta a família Martinelli, Matarazzo, e aí também é bastante romanceado, né? Sim, mas eu já vou voltar para você, Florial, mas eu vou perguntar para o Jair agora, em relação à biografia humana e à biografia da empresa, né? O que você vê de comum entre essas duas biografias? Se você puder falar um pouquinho da sua especialidade à luz da antroposofia. Oi, Roberta. Obrigado pela oportunidade, pelo convite aqui do Florial. Muito bom estar aqui com o Bruno. Né? E esses temas são muito caros, né? No sentido de interesse meu, né? O Florial, na sua fala, aí, falou em saga, falou em alma de empresa. Né? Então, na antroposofia, que é o referencial a partir do qual eu trabalho, né,
a gente sempre tem esse conceito, né? Olha, quando você junta um grupo humano, seja ele qualquer, você forma uma outra entidade paralela, né? Que é essa alma, entre aspas, a que ele está se referindo, né? Então, nós somos co-criadores de diversas instituições, à semelhança como está lá no Antigo Testamento, né? Que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, nós somos meios deuses quando a gente cria, né, um grupo humano. E o grupo humano primordial é a família, né? E o grupo humano que tem a ver com esse contexto que a gente está falando aqui é a empresa, né? E aí você tem a saga, então, relacionado ao pioneiro, aos fundadores, né? E também você tem, no paralelo, a saga individual de cada um, né? E aí, a partir da antroposofia, a gente pode criar alguns paralelos rapidamente. Por exemplo, um ser humano ele passa por algumas fases de desenvolvimento, né? Então, a gente pode dizer que nós temos a nossa fase pré-natal, vamos chamar assim, de concepção, né? De nascimento, de infância, de juventude, de adolescência, depois uma fase de maturidade, né? E, posteriormente, uma fase de sabedoria, vamos dizer assim, né? Então, rapidamente, a gente pode mapear assim, né? Do 0 aos 7, do 7 aos 14, dos 14 aos 21, 21, 28, 28, 35, 35, 42, e aí uma fase de maturidade a partir dos 42. Então, olha só que interessante, né? Quando nós criamos uma organização, quando um pioneiro cria uma empresa, né? Esse organismo, como uma entidade viva, também passa por fases de desenvolvimento, né? Então, a gente pode dizer que tem uma fase de concepção, né? Quando o pioneiro ou os sócios não sabem muito bem o que precisam, o que vão atender, enfim. Assim como um casal, né? Quando planeja ter um filho ou não planeja, né? Que tem todas as consequências, e nasce, então, um organismo, um ser humano físico, né? E nessa analogia que eu estou fazendo, nasce um organismo complexo que também passa por fases de desenvolvimento, né? Então, também tem o nascimento, tem a infância, tem a adolescência, tem a fase racional, vamos dizer assim, e tem uma fase de maturidade. Aí, como o ser humano tem uma vida física finita, vamos dizer assim, a empresa ela pode ter uma vida física finita, mas veja bem, ela como fruto do mundo das ideias, de um ideal e de um sonho, ela pode transcender no tempo, né? Então, estou sendo breve aqui para a gente ver, né, o que é essa conexão entre o indivíduo, né, as pessoas que criam um organismo social, como a empresa familiar, e o próprio organismo, que também passa por fases de desenvolvimento, né, que é essa saga que precisa, que merece ser contada. Então, tem um conto aí pessoal, vamos dizer assim, que traz toda uma cor humana por excelência, mas também tem a evolução desse ser coletivo, que também tem a sua saga, e que é fantástico. A gente acho que vai estender isso, né? Contar isso de uma forma estruturada, vamos dizer assim. Não, depois eu volto para você continuar aqui falando como é que você faz esse link entre as fases e a vida das pessoas e a fase e a vida das empresas, né? Bruno, e assim, na sua experiência, qual que é a importância da segunda geração e das gerações seguintes, quando a família consegue se manter unida, seja enquanto empresa familiar, seja enquanto família empresária, nesse processo de preservação da história da família e da empresa, da história empresarial, vamos dizer assim? Primeiramente, obrigado, Roberta e Florial, pela oportunidade, pelo convite. Jair, um prazer estar aqui na sua companhia. Me sinto um anão em meio a gigantes. Essa questão da segunda geração é interessante. Esses tempos eu estava pensando nisso. Porque a primeira geração, normalmente, na minha visão, está preocupada em fazer o trabalho mais elementar, né?
o trabalho braçal sujo. Eu lembro de um senhor aqui que iniciou aqui em Curitiba, de uma família de alemães menonitas. Ele começou uma pequena mercearia. E eu fazia, às vezes, perguntas bem elementares sobre o negócio dele nos primeiros anos, e ele não sabia dizer. Coisas muito básicas. O ano de fundação, ele chegou a dizer, eu não lembro, pergunto para o meu filho, eu estava muito ocupado nessa época. E hoje essa pequena mercearia de uma portinha se transformou em uma rede de supermercados enorme aqui em Curitiba. E eu estava pensando nisso, porque a primeira geração, esse senhor já tem os seus 80 e tantos anos, teve que começar tudo do zero. E teve sorte da segunda geração, os filhos todos dele, os 8, estarem envolvidos no negócio, e também, de certa forma, pegaram a coisa bem começando, ajudaram o pai desde pequeno, aquela coisa da educação muito própria deles, dos menonitas, principalmente, mais até do que dos alemães, eu tenho a impressão, de colocar a criança desde os 5 anos para fazer alguma coisa. E aí eu vi que os netos tiveram interesse em registrar essa história, mas eles ainda não tinham esse poder de decisão na empresa, de contratar um serviço que fizesse isso. Então, foi importante que a segunda geração, que era o link entre esses dois, a primeira e a terceira, visse a importância da história que o próprio fundador, nesse caso, por exemplo, que eu estou usando para fazer esse paralelo, talvez não visse. Ele não entendia por que tem que fazer um livro. Qual é eu sou só um leiteiro. Eu comecei tirando leite. Que tenho eu para contar, né? Eu mal escrevo. E essa segunda geração é importantíssimo que ela veja essa importância, porque se ela não vir, a terceira e a quarta geração podem querer saber do seu passado e não ter acesso, porque aí o tempo já se foi, e os narradores e os pioneiros já se foram também. Então é bem importante que a segunda geração ou a terceira, quando não há um espaço muito grande de tempo, vejam essa importância e tentem fazer esse registro, por mais precário que seja, por mais que sejam anotações, não necessariamente contratando um profissional que faça isso, mas eles são o último link com o passado, porque o passado, esse fundador, já está indo embora daqui e às vezes não vê importância nisso. E a terceira e a quarta geração certamente vão querer saber. Então, essa segunda, eles são o elo perfeito entre as duas. E eu tenho notado isso nos trabalhos que eu tenho feito para empresas. A segunda geração é talvez a mais importante, até porque ela viveu muito do início, ela pode contar muito do início também, e ela permite a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, e as que vierem depois, essa oportunidade de ter uma janela para o passado, e passada aquela janela de tempo, essa oportunidade é perdida para sempre, e só fica naquele, puxa, se eu soubesse que alguém fazia isso, eu teria te contratado para fazer tal história, né? Então é legal, a segunda geração, nisso eu acho que é talvez a mais importante. É interessante isso que você está falando, porque de fato a gente tem alguns padrões típicos, né? A primeira geração que começa pegando no pesado mesmo e está preocupado com o dia a dia ali, com manter a família, e não tem muito tempo para pensar em nada que seja mais intangível, vamos dizer assim. Às vezes a primeira geração tem muito sucesso rápido, aí a segunda já nasce numa situação muito mais confortável, mas também pode, deve ter interesse de contar essa história para os filhos, né, que seriam aí os netos. E às vezes, como você falou, a segunda geração está ali muito envolvida, então também consegue participar das duas pontas, né? É bem interessante. Mas, Florial, voltando para os tipos de livros que você estava falando, vamos continuar. Vamos lá. Bom, tem um outro que foi mostrado também no GF, a Roberta deve lembrar bem, que é a história
a história da Dori Alimentos de Marília, né? Eles foram até falar lá, né? O presidente executivo na época, que é um membro da segunda geração, foi falar para nós, ele era meu cliente na época, né? E é um livro modesto, é um livreto, na verdade, modesto, mas foi extremamente gratificante fazê-lo, e eu aprendi algumas coisas na produção dessa obra extremamente modesta. Uma delas é que, frequentemente, as grandes fontes não estão dentro da empresa, apesar da empresa não ser muito antiga. Eu cheguei a criar o medo de não conseguir informações essenciais para finalizar o livro. Até que, um belo dia, um executivo me deu uma dica, eu acabei batendo na prefeitura de Marília, numa terça-feira, às 14h, em que esse executivo me disse que eu encontraria ali uma roda de senhores idosos, que são os cultuadores da história empresarial da cidade, né? Boa parte das informações de passado eu obtive na prefeitura com esses, eu ia dizer velhinhos, eu tenho mais de 75 anos de idade, enfim, um dos nossos. Aliás, eu me dei muito bem com eles. E olha, eles me propiciaram o acesso a não só a informações, como a registros fotográficos, né, que ninguém na empresa tinha, por razões do tipo que o Bruno apontou, ou seja, eles estavam malhando o tempo todo, malhando para produzir e entregar, né? É uma gente que produz em Marília e vende no Brasil todo. Imagina que operação é essa, né? Então, é mais uma lição que se pode tirar. Deixa eu falar de um outro caso. Recuperação de legado e enumeração ou valorização de princípios, valores e missão, assim como a evolução do business ao longo do tempo, né? Eu vi, isso daqui é uma capa da última revista Veja São Paulo. É o anúncio de que o livro A Saga dos Lupo, que é a saga de uma empresa centenária, uma empresa de mais de 100 anos, com sede em... vai dar branco agora. Araraquara? Não. Araraquara. Eu já fui lá. Araraquara. Que é a cidade em que nasceu o autor da obra, que é o querido e respeitado Inácio de Loyola Brandão, que é amigo da família Lupo e foi quem fez o livro. Agora, o curioso disso daqui, a história da família, eu já tive acesso a ela, eu me dou muito bem com o Elcio Lupo, que é um dos herdeiros, que inclusive é consultor em empresa familiar, né? E o que é rico nessa história é perceber que, na verdade, esse livro aqui é um relançamento, é uma atualização do relato da saga, que foi feito em 1999, na verdade. E o curioso é que a volta da apresentação do legado, da luta da família, etc., foi puxada pelo que todo mundo sabe aí, o que a Lupo anda fazendo com a Covid, etc., tem possivelmente produz a máscara mais famosa. É verdade. É a máscara usada pelo governador de São Paulo, pelo João Dória. É uma máscara preta que tem uma coisinha branca aqui, aquela coisinha branca é L de lupo. Então, vejam, é uma saga cuja oportunidade agora apareceu puxada por um produto inovador que a empresa lançou. Vai dormir com uma coisa dessa. Segunda temporada. Segunda temporada, isso aí. Não, super bacana. E a história deles é realmente bem interessante, é uma família muito grande, né? A gente conheceu lá, eles têm uma fazenda, um family office, eles fazem encontros
anuais. Mas isso que você colocou assim é bacana, mas eu queria aproveitar para puxar um gancho aqui com o Jair, porque, em geral, o que a gente vê mais são empresas realmente grandes ou que já chegaram em um tamanho bastante significativo, que tem essa preocupação de efetivamente fazer o livro, né? Mas, assim, a memória da família é um patrimônio imaterial que independe do tamanho da empresa ou do tamanho da família, e aí a importância da gente ter essa memória até para inspirar as próximas gerações, e muitas vezes essa próxima geração é que vai dar a grande mexida nisso. Como é que é isso, Jair? Eu vejo assim, Roberto, eu ando nesse métier de empresas familiares já há mais de 30 anos, né? Então, são fenômenos que vêm acontecendo, né? Assim como o Florial cita essa mudança da Lupo, né? Novos produtos, novos desafios, né? Mas eu sinto assim, né? Existe eu acho que um mito, né? Que as grandes empresas, elas familiares, né? Elas cuidam disso de uma forma mais estruturada, até porque faz parte de um marketing institucional, né? Mas no nosso Brasil interior, né? Nos estados, existem muitos grupos familiares que a gente não pode caracterizar como grandes, né? Mas que são médios, que têm enfim, todos têm uma saga e têm uma história, né? Mas eu começo a perceber que é mais recente esse pedido das próximas gerações, né? E aí gostei do que o Bruno falou, né? Quer dizer, essa segunda geração tem esse papel de link, né? Mas tem uma terceira geração que ouviu o galo cantar e não sabe aonde, né? Então, eu começo a perceber que tem uma legítima preocupação de ouvir as histórias da família, né? E a gente sabe, né, o que é contar histórias, né? Toda família tem o seu contador de histórias, né? Sempre tem alguém que fica lembrando. O risco é quando as pessoas que são os criadores da história partem, né? Aí ficam as versões, né? Então, eu estou derivando um pouco aqui, né? E o Florial é muito hábil nisso, né? Como é que a gente identifica as versões daquele que ouviu alguém falar da história, mas como é que a gente pode, por outras vias, né? Então, conversar com os primeiros funcionários, conversar com os primeiros fornecedores, conversar com os primeiros clientes, né? Então, eu tenho uma vertente de trabalho, né, que tem muita empresa média, né, que já começa a se preocupar. E eu percebo que essa demanda vem mais, talvez, pela terceira geração, porque a segunda geração ainda faz parte daquele esquema que temos que trabalhar porque nós temos que sobreviver, né? Mas existe uma terceira geração que, se não cuidar, né, aí nesse processo de transição que você conhece, de sucessão, né, que você conhece bem, essa história precisa ser registrada, precisa ser contada, né? E eu percebo que no interior de diversos estados, né, existem famílias e empresas pequenas e médias que já têm essa preocupação, muitas vezes demandada pela terceira geração. Não sei como é que o Florial vê isso, que eu citei, né? Não, é até bom saber disso, porque é importante, essas famílias todas têm não só as histórias, mas também fotos, né? Uhum. Quer falar, Florial? Sim, eu concordo com o Jair, eu acho que é por aí mesmo. E eu tive a oportunidade de viver um ou outro episódio muito parecido. Tem um outro projeto em que isso aconteceu, coisa parecida aconteceu. A Roberta também conhece, isso daqui foi levado no grupo também. É o livro de 75 anos da Editora do Brasil, que foi uma das coisas mais satisfatórias que eu fiz nos últimos anos. Esta produção, na verdade, foi desejada
líder da segunda geração, que é filha do fundador, né? É uma situação muito curiosa, porque passou-se quase 70 anos entre a fundação e a posse da segunda geração como líder, um espaço enorme devido à idade comprida, longeva do fundador, né? E do ponto de vista de história, criou-se um buraco. Mesmo as pessoas mais antigas sabiam que a editora, que havia sido líder do mercado de livros didáticos do Brasil, né, até acho que a década de 90, que a empresa havia passado por um momento, por fases de grandes dificuldades, mas não tinham ideia do que tinha acontecido, nem o que tinha, como as decisões tinham sido tomadas. Havia assim um ruído, apenas um ruído, mas não havia informação. E vocês não vão acreditar, deu para recuperar, à custa de comer um monte de poeira, né, nos baús guardados num porão escuro, ali perto da Cracolândia, na região da Porto Seguro, Jair, perto da Praça Princesa Isabel, um lugar terrível, né? E deu para levantar a história das dificuldades, o estilo de gestão que foi desenvolvido na época, que erros de gestão foram cometidos, né? O que se fez de equivocado e que levou a empresa a sair da condição de líder e se tornar hoje a quinta ou sexta maior editora do segmento do país. É uma empresa hoje certinha, funciona direitinho, só que ela é muito menos do que ela foi até a década de 90. E foi possível, e daí eu tive um outro prazer maravilhoso, que é fazer um livro de imprensa que não fosse laudatório e autobajulativo, porque deu para fazer críticas aos gestores. Tá certo que foi aos gestores anteriores, né? Mas, na verdade, a gestão anterior está trabalhando bem, ou seja, está trabalhando na direção da luz, não está na direção das trevas, né? Ou seja... Eu já vou... esses pontos que vocês dois levantaram, Florial e Jair, são bem importantes. Eu vou até voltar a fazer uma pergunta para vocês três sobre como a gente humaniza a coisa e como a gente faz isso de uma forma que são fatos reais, né? Porque às vezes a gente quer contar só o que é melhor. Então, assim, como é que a gente sabe o que é real, o que não é real, o que é folclore? Mas antes eu vou perguntar para o Bruno. Bruno, como é que na sua experiência assim, você faz para que esse livro seja, vamos dizer, uma experiência prazerosa de leitura, enfim, uma experiência humanizada, que as pessoas vão ler esse livro não como se lê, sei lá, uma Gazeta Mercantil, nem existe mais a Gazeta Mercantil, mas um valor econômico, já dedurando a idade aqui. Entregando a idade. Pois é. O que é isso? Nunca ouvi falar. Eu ouvi dizer que era um jornal importante numa época Trabalhei vários anos. Mas como é que você faz isso? Como é que você transforma assim, uma história que às vezes pode ser burocrática, vamos dizer assim, em alguma coisa mais humanizada e mais inspiradora? Acho que uma das ferramentas principais, e que eu acho que tem tido uma resposta muito boa dos clientes, tanto para trabalhos que eu faço para pessoas e para famílias, não necessariamente para famílias empresárias, mas que nesse caso serve, acho que mais até, não contar uma história de texto corrido. Eu tento sempre subdividir a história que eu conto, por mais que resulte num livro de 500 páginas, 600, 800, que é um livro que por fora você vê assim, você tem até medo de abrir, fala, puxa, vai ser um saco esse livro.
Aí, e é aquela coisa do livro corporativo distante, né? Capas lindas, aquele trabalho gráfico incrível, mas você abre e você não aguenta ler. Ele parece, como você falou, Roberta, parece a Gazeta Mercantil, parece uma coisa... É uma necessidade burocrática que a empresa teve de registrar aquilo. Então, primeiro, eu subdivido a história em pequenas crônicas, toda. Então, a história que eu conto é toda dividida em pequenas passagens, que aquele leitor mais preguiçoso vê aquela historinha, e foi o que me fez começar a ler. Eu comecei a gostar de ler Rubem Braga, aquelas crônicas de meia página. Puxa, essa eu aguento ler, essa não vai ser difícil. E você vai ler e quando você vê, você já está no ritmo, né? Uhum. E então eu gosto de fazer isso. Essa é uma primeira coisa que eu faço todos os meus livros dessa forma, exceto quando o cliente pede que seja diferente. Porque aí você tem as duas opções. Você pode ler aquilo como quem lê um texto corrido, ou você vai lendo em pedacinhos. E daí cada qual com seu título e tal, bem como um livro de crônicas mesmo. E outra coisa que eu tento fazer é pegar o lado escuro da lua. Tipo assim, é fácil a pessoa contar os pontos altos da sua vida empresarial, da sua empresa, e também é interessante e, de certa forma, fácil contar as grandes dificuldades que superou. Isso é verdade. Mas uma coisa que eu gosto de tentar explorar é os erros que você, narrador, cometeu, porque aí você bota o narrador numa posição um pouco vulnerável e que é muito legal para o leitor, porque eu sou o Bruno, um grande empresário, conto as vitórias que nós tivemos e conto as grandes dificuldades, mas às vezes não necessariamente eu conto qual foi a minha participação nessas dificuldades, e é legal quando você pega, consegue arrancar da pessoa isso, olha, eu tomei uma decisão péssima em 78, quando eu vendi não sei o quê, achando que tal coisa ia acontecer e não aconteceu, e aí depois mostra como ele contribuiu também depois para sanar esse erro e tal. Um pouco tentar explorar aquela coisa da saga do herói, né? Os Uhum. altos e baixos. Pegar horas em que esse herói, né, que o empresário é visto como um herói, às vezes como um cara meio intocável, horas em que ele foi vulnerável, foi falho, porque isso gera no colaborador, suponhamos um livro que os colaboradores vão ler, que é feito para esse propósito. Eles vão ver, poxa, o João da Silva também é humano, né? Ele não nasceu naquela cadeira de ouro que o pai dele passou para ele, por exemplo. Ele também teve medo, errou. Então, e é isso que transforma uma leitura, qualquer leitura, acho que interessante. Esse tempero, né? Uhum. Não, super bacana. Você estava falando da primeira técnica de dividir enfim, historinhas. Eu lembrei daquele livro Para Gostar de Ler, aquela série de livros para adolescente, que é realmente o que desperta muitos adolescentes, né? Que são crônicas de 4, 5 páginas, e que aí realmente você fala assim, eu não quero ler, mas vou ler uma só porque é pequenininho, e quando você vê, você já tá tomado, porque eu acho que até para as novas gerações é mais difícil ainda pegar um livro Isso. realmente denso, com muitos dados e tal. Um E livro isso de papel para eles já é estranho. exato, tem que ter muita foto também, mas assim, essa questão de tornar a pessoa humana, vou até perguntar para vocês se vocês já tiveram alguma experiência, porque assim, também tem problemas e dificuldades e questões que o empresário ele já tem um discurso pronto e ele adora falar. Né? A gente muitas vezes, se você já viu algumas pessoas falarem em 2, 3 eventos, você fala, nossa, é quase que um texto decorado, vamos dizer assim. E o que eu acho que pode ser mais difícil, eu não sei se vocês tiveram essa experiência, é contar, por exemplo, desentendimentos, questões emocionais da família mesmo, às vezes uma separação, uma briga, porque você ter um erro, vamos dizer, que nem esse que você falou, eu vendi tal produto achando que ia ser assim, e foi assado, esse exemplo de 78,
é uma coisa, vamos dizer, mais comum. Agora, se falar assim, não, eu me desentendi com meu pai, fiquei sem falar com ele porque ele fez isso. Isso aparece também, Jair, ou não? Na nossa metodologia de trabalho, né, começa por uma investigação biográfica. Investigação, entre aspas, é claro, né? Mas sempre começa com uma entrevista existencial, aonde uma pergunta, por exemplo, é: quais foram as principais crises que você reconhece no negócio, né? E aí, quer queira, quer não, como você faz perguntas também das crises pessoais e das crises do negócio, você consegue ir construindo, né, essa vinculação, né, entre as questões... humanamente, quem que não teve crise nessas fases da vida que eu descrevi, né, no início da fala, né? E aí eu tento levantar, né, quais são as crises que geraram reviravoltas, né, que geraram mudança, né, no negócio e também impacto na família, né? Então, é interessante, né, que você percebe que a crise familiar, né, estou simplificando aqui, né, até pegando um pouco da sua fala inicial, né? Olha, quando nasce uma empresa, na verdade, antes deve ter nascido a família e deve ter nascido as crianças, os filhos. E a empresa vira um filho bastardo, que também ele precisa de cuidados, né? Então, que cuidados que você não teve com o filho bastardo jurídico, né? E que cuidado, e qual foi o impacto que isso deu na família normal, vamos dizer assim, na família da pessoa física, vamos dizer assim, né? Então, né, num processo de consultoria que eu chamo processo de desenvolvimento empresarial e familiar, né, a partir dessa abordagem, a gente não fica só no aspecto laudatório, né? O empresário é óbvio, né? Ele gosta de falar daquilo que deu certo, né? Mas quando começa um processo de sucessão consciente, há necessidade de fazer essa conexão com as crises que o negócio passou, né? E você vai perceber que essas crises que o negócio passou também tiveram as crises existenciais, familiares e tal. Mas eu queria trazer, só para trazer uma outra variável, que a gente sempre fala do empresário, né? Mas, olha, tem a empresária, né, que tem uma outra perspectiva, tem uma outra visão, né? Então, quando eu entrevisto o empresário, a primeira pergunta, eu quero entrevistar a esposa, né, ou a mãe, né? Porque, no fundo, é a mãe que criou esse líder, né? Então, eu consigo pegar muito mais autenticidade nessas conversas de quem esteve ao lado de quem viveu, de fato, a história, vamos dizer assim, né? Então, o Floreal teve em alguns trabalhos comigo, né? E aí, num certo sentido, eu alimento, né, o jornalista, né, com alguns fenômenos que eu percebi que, de uma forma profissional e consciente, podem ser trabalhados, né, ao contar essa saga, né? É interessante essa metodologia e, assim, isso que você falou, né? Às vezes a empresa vira o filho bastardo e você comete uma série de erros, mas às vezes a empresa passa a ser o filho preferido e você acaba até abandonando a família e isso acaba trazendo outros problemas, né? Eu não me lembro quem foi que falou isso, mas que a empresa, para alguns, era como se fosse a amante, né? Que é aquele que você, enfim, você não pode admitir que é o seu, vamos dizer, uma relação importante, mas que você acaba querendo passar muito tempo lá e dando, enfim. Mas, Floreal, voltando aí para o que você estava falando, você tem essa questão investigatória aí, foi lá na Prefeitura de Marília, foi nesses documentos aí do sótão, do porão, enfim. Você encontra essas coisas, vamos dizer, às vezes que a família não sabe, mas
Já aconteceu, por exemplo, da família, ah, mas eu não aprovo que saia isso, eu quero que saia de um outro jeito, ou a família acha bacana e quer ser mais fidedigna mesmo? Assim, claro que deve variar de família para família, né? Na verdade eu já peguei de tudo, né? Eu já peguei vetos para relatos muito simples, de extrema simplicidade, e, ao mesmo tempo, consentimento e humildade para acolhimento de informações que, pelo simples fato de irem à luz, eram informações críticas, na verdade, eram informações, tinha uma dor ali, tinha uma dor por dentro daquilo, né? E eu queria, falando em dor, falar de uma outra situação que, na verdade, nasce com dor e conecta com algo que acho que o Bruno falou, que é a questão de alegria, enfim, de trazer um clima bom para as famílias, né? Faz algo como 20 anos, eu conduzi um projeto de comunicação no extremo sul da Bahia. Extremo sul da Bahia significa o interior da região de Porto Seguro, para onde eu fui 45 vezes em 2 anos, para vocês terem ideia de como foi aquilo, né? Um projeto de fábrica de celulose, a Veracel Celulose. E eu fui contratado pela gestão da Veracel, que era uma gestão paritária, dividida entre a Aracruz Celulose e o grupo finlandês Stora Enso, que é, acho que, talvez o maior produtor de papel do mundo, alguma coisa assim, né? Bom, compraram o empreendimento e encontraram na região uma tremenda mágoa na população, nas autoridades, na imprensa, né, no delegado de polícia, no chefe enfim, do ensino primário, enfim. O que você imaginar. Por quê? A empresa que fundou, uma grande empreiteira brasileira de capital familiar, que fundou o projeto, passou anos lançando o projeto e anunciando o Eldorado na Terra para aquelas populações, sabe? Oferecendo, enfim, serviço médico de qualidade, né? ensino trazido de São Paulo e Rio de Janeiro para os filhos dos funcionários, etc. Acontece que essa empresa, que é conhecida de nós todos, abandonou o projeto, vendeu o projeto e ficou a marca que ela deixou, a dor que ela deixou e a quantidade enorme de expectativas revertidas e adiadas, né? Daí o projeto fez 10 anos e a gente celebrou o projeto com uma campanha que tinha este livro como peça principal. E o que a gente fez? E aí eu me orgulho, porque foi uma ideia do tio aqui. Né? Nós fizemos esse livro aqui todo baseado em personagens que viveram os primeiros momentos da empresa, seja como fornecedores, seja como funcionários, ou seja como espectadores e como detentores da expectativa que a empresa trazia. Né? Olha aqui, o primeiro personagem, o garçom que atendia na principal pousada da cidadezinha, atendia os executivos do empreendimento e os técnicos, os engenheiros, essa coisa toda, né? E assim foi, o primeiro motorista de caminhão de combate a incêndio. E tem um caso aqui que é especialmente saboroso, que é esta senhora, a Genilda Silva Cardoso, que é uma produtora de vasos de cerâmica, de artefatos de cerâmica,
pessoa que trabalha com a mão no barro o tempo todo, uma artesã da maior simplicidade, né? Fizemos o trabalho em função dessas populações e todo o esquema de distribuição dessa obra e todas as homenagens, todas as celebrações que ocorreram em função dessas populações, nos seus habitats e com as referências que eles tinham, na verdade. Né? É claro que a essa altura já não era mais uma empresa familiar, mas, na verdade, a gente estava mexendo numa mágoa causada por uma empresa familiar, que teve uma atuação mais ou menos desastrosa na firma. Não sei se isso atende a alguma coisa, mas é uma história muito peculiar. Não, é bacana, porque foi uma forma também que vocês encontraram de reverter uma situação, uma imagem ruim que aquela empresa tinha, né, trazendo as pessoas para dentro da história, as pessoas podendo contar o seu lado enfim, e serem vistas como alguém relevante que também participou daquilo. É isso aí. E só completando, a gente conseguiu reverter, por exemplo, o clima em decisões político-administrativas. A gente lidava com mais de 10 prefeitos na região por causa dos plantios de eucalipto, né? E com o mesmo tanto de câmaras municipais. Né? Perdia-se, tudo que interessava a empresa, perdia-se de zero. Era assim, 10-0, 15-0, era o tamanho da Câmara, era a contagem que viria, né? E a gente foi conseguindo reverter. Que legal, muito bacana. Bruno, e você, como é que é essa sua experiência assim, com questões mais delicadas que envolvem a família, relacionamentos da família, enfim, ou, enfim, questões que também podem, de alguma forma, macular a imagem da empresa, ou períodos difíceis? Como é que você reverte ou trabalha isso nas histórias que você escreve e conta? Roberta, você diz o resultado. Ah, tá. Na verdade, o que eu faço, eu vou meio que é muito instintivo, assim. Eu não tenho um sistema, mas eu vou sempre, enquanto eu estou colocando aquela história no papel, eu penso: isso aqui pode ser polêmico, sim ou não? E aí depois, na hora que o meu cliente vai revisar o trabalho, e às vezes isso é feito até na entrevista, às vezes a pessoa fala assim: olha, eu vou te contar uma coisa, mas eu não quero que isso vá pro livro, tá? Mas é só para que você entenda porque as coisas foram de tal forma. Mas às vezes a pessoa me conta tudo, ela esquece que tem ali uma câmera gravando, e ela vai contando e conta coisas absurdas. Aí eu, quando estou passando isso para o papel, costumo deixar comentários, né? Ou anotações. Conferir isso. E daí depois, às vezes eu faço isso durante o processo ou quando o cliente vai revisar e avaliar o material escrito antes da gente seguir adiante para as fases posteriores, eu deixo destacado: olha, isso aqui pode ser polêmico. E aí o cliente, quando está revisando aquele trabalho todo, é claro que é bom que ele leia tudo, mas aquilo é bom que ele leia com atenção, para avaliar se aquilo é algo que eles querem para o livro ou não. O problema é que muitas vezes isso envolve um comitê. Não é uma pessoa que toma essa decisão, são 10. Então, às vezes, essa decisão demora meses para que todos esses membros da comissão, que eles formam ali muito informalmente, às vezes, para que todos leiam tudo e aprovem integralmente ou não. É bem complexo. Eu acho que eu não tenho ainda não criei um sistema disso. Cada cliente se comporta de uma forma e eu vou meio que dançando conforme a música, assim. Mas o objetivo é que sempre o resultado final seja de satisfação dele, né? Porque é um trabalho delicado, né? Isso que você falou, a gente acaba ouvindo uma série de coisas que são ditas para contextualizar naquele momento, mas que não são para serem passadas para frente. Exato. Né? E eu acredito que quando tem esses comitês, tudo tem que ser aprovado por unanimidade, né? Se tem alguém que está desconfortável, a coisa acaba
não prosperando aquela informação, né, porque realmente a ideia não é criar uma saia justa, né? Exato. E você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, Roberta. Se 10 votam a favor de um trecho, por exemplo, e um vota contra, esse um é o que conta. Às vezes a gente tem que, né? Ele não quer que tal trecho vá, e às vezes com muita razão. Então, o voto dele tem mais peso do que o dos 10. Pois é. Tem que ter muito essa sensibilidade, né? O que vai agregar valor tangível e intangível, que vai servir para alguma coisa para aquela família, e o que realmente não faz sentido. Porque Mas, aquilo vai gente, ficar para sempre, né? não é? E aí essa história acaba sendo a que prevalece, porque ela está escrita ali, passando, né, de mãos Exato. em mãos, de geração em geração. Mas, gente, olha, muito obrigada, um tema super bacana. Acho que a gente ainda teria mais um monte de coisas para falar, mas eu já queria agradecer muito vocês três, o Floreal, que organizou toda essa mesa, e eu vou fazer uma rodada para vocês fazerem as considerações finais antes da gente encerrar. Aí, enfim, vocês fiquem bem à vontade para colocar o que vocês acharem mais relevante. Eu vou começar pelo Jair. Então, o tema, né, como as famílias empresárias relatam suas histórias, né? Uhum. E aí a minha visão mais de consultor, né? Às vezes eu me considero mais insultor do que consultor, né? Quando eu sou chamado e envolvido nesses processos, né? E aí o insultor é aquele que é meio bobo da corte, né? Ele tem que fazer a pergunta que incomoda, né? E a pergunta que incomoda é onde aparece a essência da saga, né? A essência de onde os aprendizados vieram, de onde os valores vieram, né? Então, quando eu estou envolvido em processos dessa natureza, primeiro que é uma profunda gratidão, uma profunda honra, né? E respeito à confiança que é depositada, né? E aí, como o Bruno falou, né? Aí é a sensibilidade de como é que você trata essas questões, né? Porque essas questões que talvez são muito sensíveis é onde está o diferencial da empresa para o futuro, né? É onde está o verdadeiro aprendizado, né? Então, essa contação de histórias eu sempre estimulo, né? No âmbito da família, né? Crio sessões alternadas, né? E aí, às vezes, eu faço uma provocação do seguinte tipo, né? Olha, só vale história de enterrar o pé na jaca, tá? Uau! Então, né? E aí e é interessante porque é sempre o pioneiro, né? É sempre o fundador. Deixa que eu tenho uma boa, né? E ele conta e aí acaba estimulando e vem as histórias da fragilidade, né? Que se torna o lado forte daquele grupo, daquela, né? Enfim, daquela tribo, né? Daquela tribo de negócios, né? Então, fico agradecido por, né, dificilmente tem espaço para comentar esse tipo de coisa, porque ele é muito, muito específico. Então, Roberta e Florial, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Bruno, prazer em conhecê-lo. Obrigado, Jair. Vamos conversar Prazer mais é por aí. todo meu, Jair, com certeza. Vamos lá, Bruno. Então, já pega aí a mão e faz as suas considerações. Exatamente como o Jair falou, é muito legal. Eu nunca tinha tido essa oportunidade de conversar com outras pessoas que faziam um trabalho similar. Aprendi muita coisa nessa uma hora. E eu queria fazer aqui um paralelo que eu havia até demarcado para o Floreal, que era algo que eu acho interessante, um raciocínio, um paralelo, talvez não tão bom quanto que o Jair traçou da empresa como uma pessoa, um filho, mas que eu acho que faz a gente pensar. E tem mais a ver, e tem muito a ver com o nosso trabalho de livros específicos e de pequena tiragem, que é a comparação de uma pessoa com uma vinha, que pensando assim, né? As vinhas, elas têm uma carga genética, elas vieram da onde vieram e são como são.
Assim somos nós também, né? A gente não escolhe os nossos pais e não escolhemos as nossas características, algumas boas, outras ruins. Estejamos nós aqui ou na Finlândia. E aí também tem outro aspecto também da vida de uma vinha, que é o terroir, como dizem, né, os especialistas, os entendidos. O sol, o vento, a chuva, o solo, a profundidade, a acidez do solo. E também nós, assim como as vinhas, nascemos em terroirs diferentes, né? Alguns em terroirs mais favoráveis e outros lá na pedra do Rio Douro, lá, né? Em lugares super inóspitos e em consequência, nós criamos uvas diferentes. A pessoa que é criada, assim como a vinha que é criada num ambiente maravilhoso, a uva dela às vezes, inclusive, pensando bem, a uva é favorecida por ambientes inóspitos, assim como o homem também, né? Pessoas que nascem em ambientes mais inóspitos, às vezes criam uvas mais interessantes, histórias de vida mais interessantes do que aquelas que vêm da Borgonha, sei lá. E eu estou falando isso só de ouvir falar, eu não entendo nada de vinho. Ah, mas bacana. E daí, beleza, a gente cria essas uvas, né? Assim, essas memórias, essas histórias de vida, experiências de vida, assim como as vinhas criam os seus cachos de uva. E o cacho de uva de uma vinha tá lá. E se ninguém vem e os colhe, eles caem no chão e passados alguns meses você não vê nenhum vestígio desse cacho de uva. É como se ele nunca tivesse sido criado. E assim também somos nós, né? Muitas pessoas nós conhecemos ao longo da nossa vida e vemos por aí que têm uma história e experiências maravilhosas e que nunca as contaram. Às vezes por timidez, às vezes por serem pessoas muito introspectivas. Eu penso sempre nos moradores de rua. Pessoas ali que têm histórias que poderiam servir muito para todo mundo e são pessoas que às vezes passam dias e dias trabalhando e não abrem a boca, né? E essas histórias vão desaparecer, assim como esse cacho de uva que vai embora. Agora, se você vai e colhe esse cacho de uva da vinha, você faz um suco e você pode tomar esse suco, mas ele estraga rápido, ele não dura muito tempo. Assim são as nossas histórias também, e é o paralelo de você sentar e ouvir a sua avó contando a história dela. Ou eu sentar e ouvir o Florial e o Jair contando da trajetória deles. Mas em alguns dias, o suco da história deles se estraga na minha memória porque eu esqueço. Eu faço uma entrevista hoje, na semana que vem eu estou transcrevendo, e boa parte daquilo me parece novidade. Eu não lembrava que eu tinha ouvido aquilo. É o suco, né? Ele dura um tempo e vai embora. Agora, se você pega esse suco e engarrafa de uma maneira bem feita, com um processo, esse suco vira um vinho que dura décadas e séculos. E no nosso caso, são vinhos artesanais de 1.000 garrafas, 100 garrafas, 50 garrafas, né? Que tem uma valia inestimável, porque só são esses que existem. E no resto do mundo você vai ter outros tipos de vinho que têm tiragens enormes, mas talvez não tenham valor para esse público que esses 50 ou 100 exemplares de um livro que nós fazemos têm, né? Então, no fim das contas, você faz todo o ciclo do que uma vinha produz e do que uma pessoa produz, que no fim são coisas que, se você cuidar bem, duram muito tempo, e se você ignorar, vão embora, e é como se nunca tivesse existido. Você é um poeta, Bruno. Obrigado. Eu adorei. Não, mas é verdade. E não só duram mais, mas adquirem muito mais valor, né? E Porque mais sabor também, uma é garrafa interessante. de vinho é uma coisa bastante mais sofisticada. Florial, Exato. vamos lá, para a gente encerrar aqui. Eu vou ser rápido, como comunicador, eu preciso ser expresso. Eu quero fazer o meu fecho fazendo um registro e um agradecimento. Eu recuperei dos meus guardados aqui um livro feito 20 anos atrás pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Deve estar esgotado, mas, enfim, nos sebos a gente encontra com facilidade. Ele se chama Memória de Empresa. Enfim, foi articulado com o Museu da Pessoa, que é um museu virtual que tem quase 19 mil registros.
né? E tem passagens muito importantes sobre livros empresariais. E foi nessa obra da Aberge que eu colhi umas reflexões, e eu vou apenas mencionar duas para vocês. Uma delas é que o conhecimento da história pode dar pistas, inspirar e apontar caminhos. Ou seja, é extremamente educativo, na verdade. E que a construção de uma história rica normalmente passa pela narração das pessoas que se envolveram na construção daquela história, né? Então, eu queria deixar esse ponto, ou seja, normalmente tudo começa com o ser humano e termina no ser humano. Então, obrigado para vocês todos, obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Gente, muito obrigada mesmo, e vamos Obrigado, conversar viu? outras vezes. Tá Valeu, bom? pessoal. Um abraço, Obrigado, prazer boa em sorte. conhecê-los. Até Tchau, mais. tchau, Um abraço tchau. para Tchau. vocês. Tchau, tchau.